31%, que é um número altíssimo, escolhem Nunes, que é apoiado por Bolsonaro e que tem uma pauta de direita. A rejeição subiu demais, era 38, se eu não me engano, do 37, 38 a rejeição ao Boulos, e foi para 58. Deixa o peitinho aqui. Quer gostar, gosta. Não quer gostar, não gosta também. Pra mim, tanto faz. Lula disse que o Boulos tem chance de vencer em São Paulo e que irá ajudar o terrorista. Isso é estranho, Lula. Ou o Boulos tem chance de ganhar, ou você irá ajudar. As duas coisas não dá. Por quê? O Boulos, deixa eu lhe falar uma coisa, o Boulos é uma figura muito preparada, sabe? Nós tivemos um problema no primeiro turno que é muito difícil você convencer um petista que estava habituado a votar em 13 desde 1980 a votar 50, a votar outro número. Sabe? Eu vejo que teve 50 mil pessoas que votou no 13. Então, eu, inclusive, gravei para o Boulos dizendo, olha, quem está habituado a votar no 13 tem que votar agora no 50 da cidade de São Paulo. E o Boulos vai tirar voto de quem, presidente? Hein? O Boulos tiraria voto de quem para esse segundo turno? Eu acho é que o voto não tem dono. A gente pensa que o voto tem dono, o voto não tem dono. O voto nós temos que captá-lo, nós temos que conquistá-lo. Toda vez que eu abrir a boca para falar, eu tenho que ter noção que eu tenho que conquistar alguém. Então, o Boulos tem 2 semanas, tem vários programas de televisão, tem vários debates, sabe, para ele poder convencer pessoas. E eu, se puder ajudá-lo, vou ajudá-lo a ganhar essa eleição. Mas a realidade é um pouco mais dura, Lula. Olha só. O Lula, em 2022, informa ao Datafolha que prefere o Ricardo Nunes. Pior do que isso, entre esses eleitores que optaram pelo Lula na última sucessão presidencial, 27% dizem que jamais votariam no Guilherme Boulos. É preciso realçar, do lado do Guilherme Boulos está uma coligação ultraconservadora. Ele está herdando os votos do Pablo Marçal, que é o grotesco nessa eleição. Tem o Bolsonaro lá, o fantasma do Bolsonaro rondando o comitê do Nunes, e ainda assim, 27% dos eleitores do Lula declaram que não escolheriam de jeito nenhum o Guilherme Boulos. Ainda que o Guilherme Boulos seduzisse todos os indecisos, 15% segundo o Datafolha, ele não conseguiria transpor esse obstáculo. Mas há coisa pior. A verdadeira cruz que o Boulos carrega na largada do segundo turno é a taxa de rejeição de 58%, que é muito maior do que a do Nunes, que é de 37%. Uma aversão assim, tão grande, é uma carga insustentável. O índice dá ao Boulos uma aparência de candidato inelegível, de fato. Porque para se eleger, o candidato precisa de 50% dos votos mais um. Ele tem 58% do eleitorado contra ele. Né? Então, essa ojeriza de quase 6 em cada 10 eleitores paulistanos, de fato, empurra o Boulos para a condição de favorito a fazer do seu adversário o prefeito reeleito de São Paulo. Sente a indignação e tristeza dos jornalistas ao verem que Boulos tem quase nada de chances. Parte do paulistano, que é essa rejeição enorme, né? Você conversando com as pessoas inclusive que são eleitores de Lula. Conversei com 2 pessoas que foram eleitores de Lula e que não vão com Boulos. Um prefere anular e o outro vai de Nunes. Que o Boulos não consegue pegar o voto de Lula. Esse dado é muito forte, né? Esse desafio do Boulos em conseguir pegar os votos de Lula. Segundo o Datafolha, 61% só escolhem Boulos e 31%, que é um número altíssimo, escolhem Nunes, que é apoiado por Bolsonaro e que tem uma pauta de direita. Mas as pessoas votaram em Lula e vão votar em Nunes. Como entender isso e como fazer com que Boulos consiga o voto de Lula, Thales? Olha, primeira coisa, eu acho que não dá para dizer que não vai dar, que perdeu já a eleição. Mas eu confesso que fiquei surpreendido com esse resultado. Eu esperava que a primeira pesquisa viesse com um resultado pau a pau, no resultado geral. E, de fato, a diferença não é intransponível em termos de resultado geral. 52% era a projeção, 52% a 37% no primeiro turno, e ficou em 55% a 33%. Não foi uma mudança grande, mas a rejeição subiu demais. Era 38%, se eu não me engano, do 37%, 38% a rejeição ao Boulos, e foi para 58%. Quer dizer, acho que era 48%, viu, Thales, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Rejeição... Não, 48 era 38, do Marçal. Era 38%, 38% de rejeição para o Boulos, ainda 38, no primeiro turno. Subiu para 58%, uma estupidez. Quer dizer, essa foi a grande surpresa dessa pesquisa, a subida na rejeição.
Então, mas não dá para os caras desistirem. Você não pode desistir no início do primeiro turno. Não acredito que eles desistirão. Qual imagem? Essa aqui? Um dano na fachada da Fiesp. É muito pouco. Continuar ocupando terra, sim. Mas além de ocupar terra, nós queremos ocupar este poder. Agora nós queremos ter a caneta na mão. Chega do tempo de obediência. Agora é tempo de partir. Nós vamos dizer em alto e bom som quem são os vagabundos. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Não é. Parece que o desespero não está somente com os jornalistas, mas também no próprio Boulos, que fez uma sabatina desastrosa e cheia de raiva, tanto que impressionou até o mais comunista dos jornalistas. Então ele entrou muito mal, além dos números negativos, ele entrou torto nesse segundo turno, porque ele tem também uma história, uma trajetória, uma carreira a zelar, e corre o risco, se ele continuar nessa linha agressiva, ele, como aconteceu com o Datena, sair menor do que entrou na campanha. Acho que ele começou muito mal, pior, tão ruins quanto os números, foi esse desempenho dele hoje na entrevista, que ele também ficou bravo com os jornalistas e tal. Você chega à conclusão que os votos do Marçal foram para o Nunes e a rejeição do Marçal foi para o Boulos. Boulos fez acusações a Nunes sem provas e ficou irritadinho quando os jornalistas perguntaram de onde ele tirou isso. Pergunte para qualquer um qual é a campanha mais cara. A diferença é que eu não uso caixa 2. Essa é a grande diferença. A diferença é que a minha campanha é toda transparente por dentro. O senhor tem alguma denúncia de caixa 2 que a gente não sabe? Denúncia pública, com documentos, isso me chamou a atenção com documentos comprovados, né? Eu não tenho, né? Olha a cidade. Mas isso não é o que o senhor critica, candidato, lançar ilações sem prova? Não são ilações. Me desculpe, não. Mas enfim. Mas com que base o senhor tem para dizer que houve caixa 2? Há apenas uma observação pela quantidade de banners que tem, de propaganda. Milton, que tem. Além disso, basta olhar. Que argumento o senhor tem para fazer essa acusação? Porque é uma acusação grave. O dinheiro que cada campanha tem, e o visual que cada campanha tem. Isso assim, é uma coisa meio lógica. Qualquer pessoa que está nos ouvindo vê isso na rua. Outro assunto interessante foi o Haddad sendo vaiado em um evento de corretores e o mediador do evento conseguiu piorar a vergonha exigindo palmas para o Tachad. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Ministro, o senhor me dá licença? O senhor me dá licença? Boa noite a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, pedir uma salva de palmas para aqueles que vaiaram o ministro. Eu queria pedir uma salva de palmas. É a democracia se manifestando. Isso é bonito. Mas mais bonito ainda é nós termos num evento do setor de seguros e dos corretores de seguros o ministro de Estado da Fazenda. Eu não sei quantos políticos trabalharam pelo seguro, mas eu tenho certeza que a contribuição que eu dei como professor universitário supera muitas das pessoas que talvez vocês admirem e que talvez não tenham entregado absolutamente nada durante a sua vida pública. Para finalizar a vergonha alheia, ela voltou. Joyce, que foi escrachada nas urnas, não satisfeita com o vexame, fez um vídeo de 15 minutos para mostrar seus prêmios e conseguiu dobrar a meta da humilhação. Trago isso para vocês e vou colocar no baú. Vai ficar no fundo de um baú. Porque quando eu disse para vocês que eu estava pendurando as chuteiras na área pública, eu falei de verdade, falei sério, né? A área pública nunca trouxe nada para mim de bom, muito pelo contrário. Eu dediquei a minha vida à área pública. Essa sou eu. É essa. Do jeito que eu sou, desse jeitinho aqui. Quer gostar, gosta. Não quer gostar, não gosta também. Também tanto faz. Tanto faz, tanto fez. Mas eu sei que tem um monte de gente que gosta. E eu sei que tem um monte de gente que admira, né, a minha força, a minha resiliência, o jeito que eu tenho de lidar aí com a vida. Por hoje é só. Amanhã tem mais.